Boa tarde a todos. Venho aqui mais uma vez para mais uma leitura da Bíblia, agora já sobre o Novo Testamento. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu vou continuar Marcos, capítulo 3, versículo 20. A blasfêmia dos escribas. E foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Os escribas aproveitavam a descrença da família de Jesus para colocar mais lenha na fogueira, né? E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Muito interessante isso. Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Faz sentido. Olha só, gente, é interessante. Às vezes tem pessoas que ignoram porque um padre ou um pastor expulsa espíritos imundos, ou uma casa espírita expulsa espíritos imundos. Aliás, as casas espíritas, elas têm outra metodologia, elas não expulsam, elas conduzem os espíritos imundos às escolas de Jesus para que eles sejam tratados e tornem-se pessoas boas, almas boas. Continuando aqui. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. É muito importante isso aqui. Uma vez no meu trabalho, eu fui chamada a atenção por uma colega porque eu recebi um áudio. A mulher estava fazendo uma leitura, era sobre o Espírito Santo. Mas e foi muito engraçado que na hora que o filho da mulher ficou chamando, e ela se irritou e começou a xingar, mas gravando o áudio, entendeu? E aí eu comecei a rir e estava mostrando esse áudio para as colegas. E aí uma colega minha me chamou a atenção, falou: Francisca, cuidado, porque aquele que blasfemar contra o Espírito Santo jamais obterá o perdão. Eu falei: não, mas eu não estou rindo do Espírito Santo, eu estou rindo da mulher, da forma como aconteceu. Ela falou: mas não pode, porque está envolvendo o Espírito Santo. E agora eu acabei de ler aqui. Então, assim, são coisas que às vezes a pessoa fala, a gente não tem conhecimento daquilo, porque eu já li Mateus, Marcos, eu já li boa parte da Bíblia, com certeza já devo ter lido esse versículo, mas nem tudo a gente consegue gravar, né? A Bíblia tem muitos livros, né? Então vamos lá. Porque diziam, tem espírito imundo, né? Que são os espíritos imundos que se falam. A família de Jesus. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar.
e a multidão estava sentada ao redor dele. Disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Jesus perguntou isso para as pessoas para que elas pudessem refletir. E olhando em redor para os que estavam assentados junto deles, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Gente, Jesus aqui não está dizendo que ele não gostava dos irmãos e da mãe dele. Não, não é isso. O que ele estava querendo mostrar ali naquele momento é que nós somos todos irmãos e que todo aquele que fizer a vontade de Deus é irmão, irmã e mãe de Jesus. É isso que ele queria dizer. Ok? Para cometer o pecado imperdoável, o transgressor deve ter consciência do que está fazendo. O que significa isso? Muitas vezes a pessoa tem conhecimento da Bíblia, sabe o que pode e o que não pode, e ele continua pecando e fazendo mal ao próximo, certo? Então, meu pai dizia o seguinte: é melhor não ter conhecimento da Bíblia do que você ter conhecimento e fazer coisa errada contra o teu irmão, certo? Então, se você tem conhecimento, não faça coisa errada contra o teu irmão. Porque aí sim você vai estar pecando e vai estar perdendo aí a oportunidade de um perdão divino, certo? Jesus nunca falou contra a unidade familiar. A primeira família foi estabelecida pelo Criador no Jardim do Éden. E tem uma passagem que Jesus fala, nos 10 mandamentos, quando Deus falou com Moisés e foi escrito os 10 mandamentos, foi escrito, em um dos mandamentos está escrito que você tem que honrar pai e mãe. E Jesus também reforçou isso quando veio ao mundo, tá? Que nós, filhos, temos que honrar pai e mãe, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado de mais uma leitura de hoje, meus irmãos, e na próxima leitura eu continuo aqui, tá bom? Fiquem com Deus, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez eu peço paz, saúde, proteção e prosperidade para mim, para você que está ouvindo essa leitura, para minha família, meus filhos, genro, nora, netos, para a tua família, para os nossos familiares, meus e os seus, e para os nossos amigos, meus e os seus. Fiquem com Deus.